vou bater um papo com o senador Aníbal Diniz, do PT, senador que propôs uma matéria que já está dando o que falar nos meios políticos, nos blogs, nos jornais, mas principalmente nas redes sociais. O senador propôs e já apresentou na quarta-feira no Senado o projeto de decreto legislativo número 77, olha só que ironia, senador. Ganhou o número 77. Ganhou 77 no referendo e o número do projeto de decreto legislativo é 77/2012 para convocar um plebiscito no Acre, no Amazonas e no Pará, com o objetivo de consultar os eleitores sobre a alteração do fuso horário feita pela Lei 11.662 de 2008, de autoria do senador Tião Viana, à época. Senador Aníbal Diniz, muito boa noite. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Alan. Que alegria poder voltar aqui para o seu programa, para a gente poder bater um papo aqui sobre o nosso trabalho em Brasília e aqui no Acre, e refletir um pouco sobre os problemas da política e, claro, também prestar os meus esclarecimentos a respeito dessa decisão de ter apresentado esse projeto de decreto legislativo, no sentido de que seja realizado um plebiscito para que as populações do Acre, do Pará e do Amazonas decidam em caráter definitivo sobre qual seria o fuso horário que cada um desses estados gostaria de ter em relação a Brasília. Essa proposição, eu sei que ela tem, nesse momento, necessidade de ser muito esclarecida, porque as pessoas têm todo motivo para questioná-la, mas eu quero historiar com toda a serenidade sobre esse assunto, com toda a transparência que se faz necessário em relação a um assunto dessa magnitude, deixando bem claro para a população, para todos os nossos telespectadores, que um mandato legislativo ele tem que ser um mandato de opinião. A gente precisa externar os nossos pontos de vista e submeter a apreciação das pessoas, da sociedade, à avaliação, seja no sentido de aprovar ou de desaprovar essa opinião que a gente tem em relação a esse assunto. E todos nós temos de convir que essa questão do fuso horário é uma questão que não está esclarecida, não ficou completamente definida, ficou uma espécie de imbróglio assim que precisa de uma solução. E houve muitos erros na trajetória até aqui e eu acredito que a gente tem um tempo importante que pode ser corrigida essa situação de maneira a unificar de novo o Acre e onde se dê também a oportunidade dos estados que foram atingidos pela Lei 11.662, proposta pelo senador Tião Viana, aprovado no Senado, aprovado na Câmara, sancionado pelo presidente Lula, que está em vigor até hoje, né, que reduziu o fuso horário, no caso do Acre, de 2 horas em relação a Brasília para 1 hora, e esse mesmo fuso foi questionado naquele referendo proposto pelo deputado federal Flaviano Melo, que foi um referendo que teve um vício de origem. É difícil para as pessoas entenderem isso, mas é importante que elas saibam, porque a população, na melhor da sua boa fé, votou pela mudança do fuso horário, pela volta do horário antigo, mas na realidade havia um vício de origem na proposição do referendo, de tal maneira que a gente tem um conjunto de erros que a gente precisa esclarecer para mostrar que não é um projeto inócuo que surgiu do nada. É porque nós temos um problema a ser solucionado e eu estou me propondo, com todos os riscos que isso possa significar, com todos os questionamentos que isso vai gerar, mas eu me proponho, dentro das minhas atribuições e responsabilidades de um mandato parlamentar, me colocar à disposição para tentar uma solução, digamos, duradoura para esse problema. O referendo que o senhor falou, que foi o referendo de 2010, que justamente, o que é um referendo? É a colocação ao público, ao cidadão, de uma matéria para que ele aprove ou não aquela matéria, aquele tema. O senhor disse que ele teve um vício de origem. Que vício foi esse, senador? Na realidade, foram 2 vícios de origem, mas eu gostaria, antes de historiar sobre esses vícios, eu gostaria também de fazer aqui um reconhecimento, porque o homem público, ele precisa pensar além do seu tempo.
e eu quero fazer aqui esse reconhecimento ao senador Tião Viana, quando apresentou a sua proposição no sentido de diminuir a diferença de fuso horário do Acre em relação a Brasília, porque isso parece pouco, mas não é pouco, é muito. E houve todas as incompreensões que nós sabemos que teve toda a politização do processo eleitoral, mas é importante a gente reconhecer que o senador Tião Viana, naquele momento, estava enxergando além do seu tempo, como também enxergou além do seu tempo aquele que propôs vacina e teve que se submeter a uma revolução, a chamada revolta da vacina, como tiveram tantos outros momentos na sociedade das pessoas não aceitarem uma proposição como uso de cinto de segurança ou uso de capacete. As pessoas reagem porque causa desconforto momentâneo, mas é importante saber que aquilo vai gerar benefícios importantes, fundamentais para o futuro. Então, o que aconteceu? O senador Tião Viana apresentou o seu projeto de lei e esse projeto de lei se transformou em lei sancionada pelo presidente Lula e entrou em vigor. A partir do momento que entrou em vigor, não cabia mais a figura do referendo, porque o referendo tinha que estar acoplada na lei que estava propondo a mudança, como aconteceu no Estatuto do Desarmamento. Naquele Estatuto do Desarmamento foi proposta a lei e em um dos seus dispositivos se previu que só entraria em vigor se houvesse a aprovação da sociedade através de referendo. Isso não foi previsto na lei proposta pelo senador Tião Viana. Consideremos isso uma falha menor. Daí depois teve uma falha maior, que foi dos parlamentares que estavam por perto e que tinham questionamento a fazer sobre a matéria e não fizeram, não emendaram, não tiveram a participação ativa no sentido de garantir isso. Os parlamentares podiam, então, fazer esse tipo de emenda? Poderiam, eles poderiam emendar. Ainda quando não tinha se tornado lei? Exatamente. Enquanto estava em tramitação a proposta do senador Tião Viana, podia tranquilamente, quando estava na Câmara, o deputado Flaviano Melo falou, opa, quero emendar essa matéria e dizer parágrafo único ou artigo tal, eu quero que seja incluído que, para que essa lei entre em vigor, para que o fuso horário mude de 2 para 1 hora, a população precisa ser consultada. Através de referendo. Pronto, se passa dessa forma, daí o referendo passaria a ter força de lei, porque só entraria em vigor o novo fuso horário se tivesse aprovação do povo. Mas quando o referendo é proposto, a posteriori, isso não simplesmente não resolve a situação? Essa é a questão, porque se o referendo tivesse acoplado à lei, ele teria força de lei. Então porque... é uma questão legal. Exatamente. O senhor o que aconteceu... Questiona um fato meramente legal. Que não foi nem eu que questionei isso inicialmente. Quem questionou isso foi naquela comissão, naquela reunião famosa da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, onde a gente tratou desse assunto, levado pelo senador Petecão, aonde ele reclamava, poxa, o povo foi às ruas, tomou uma decisão e a decisão do povo não valeu de nada. Não, a decisão do povo vale, mas ela precisa vir de uma construção juridicamente correta. E aí, 2 senadores que são os baluartes da Constituição no Senado Federal, que são Demóstenes Torres e Pedro Taques. Esses 2 constitucionalistas de boníssima cepa, eles fizeram todas as especificações no sentido de mostrar que o referendo proposto, na forma como foi proposto, ele foi extemporâneo. Primeiro, o primeiro vício de origem. Segundo vício de origem, porque a lei proposta e aprovada pelo Senado e a Câmara, proposta pelo senador Tião Viana, ela previa mudança de fuso horário no Acre, parte do Amazonas e parte do Pará. E o referendo proposto só levou em conta a população do Acre. Exatamente por isso, nós tivemos os vícios de origem que resultaram, ao fim e ao cabo, no veto da presidenta Dilma. Senador, eu sempre posto os nossos temas nas redes sociais, uma maneira de ouvir a população, de ouvir aquele que assiste o programa, que quer participar. O senhor está preparado aqui para as colocações dos internautas, senador? Olha lá. O Gil Vieira diz o seguinte, quando eu coloco sobre esse tema que o senhor veio bater um papo conosco. Ele diz, acho uma falta de respeito com a população. Sabrina Mafuz, isso já está virando gozação. Ulisses Lima, não, antes do Ulisses eu vou dizer aqui o Leandro Bentes, isso já está virando brincadeira com o povo, senador. E essa daqui, que eu achei muito interessante, do Ulisses Lima. Senador, se o novo horário ganhar, se esse horário atual ganhar, a oposição pode pedir a negra?
Aí uma pergunta interessante, se o plebiscito for realmente, aí eu vou lhe perguntar quando esse plebiscito vai acontecer, qual é o trâmite dele, mas digamos que o plebiscito aconteça e a população, acostumada com o atual horário, diga que agora quer esse horário. A oposição não pode questionar judicialmente esse plebiscito e propor uma negra? É exatamente para a gente tentar sair dessa judicialização é que nós estamos propondo uma saída para o fim do túnel. A gente está tentando fazer um plebiscito justamente para evitar as ações diretas de inconstitucionalidade. Por exemplo, hoje nós temos 3 matérias sobre o assunto tramitando no Congresso Nacional. Uma proposta do senador Flecha Ribeiro do Pará, que propôs inicialmente plebiscito no Pará e foi emendado pela senadora Vanessa Graziotin pedindo também plebiscito no Amazonas. E essa matéria está hoje tramitando na Câmara Federal, já passou pelo Senado, está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A segunda matéria, a proposição da própria presidenta Dilma, que faz o reconhecimento, digamos, propõe a volta do fuso horário, mas também acoplando o Amazonas, mas deixando de fora o Pará. E, por último, a minha proposição, que é a realização de um plebiscito envolvendo os estados do Acre, do Amazonas e do Pará, e com um artigo específico sustando as demais matérias sobre o assunto, enquanto não tiver a posição definitiva do povo. Respondendo aos telespectadores, aos internautas, que acham que isso é brincadeira. Não, não é. A gente está tentando ter o maior respeito com o povo, porque nós poderíamos simplesmente propor qualquer ação no sentido de fazer valer o fuso horário atual. A gente não está querendo isso, nem o governador Tião, ninguém. A gente está propondo a realização de um plebiscito num tempo hábil para as pessoas poderem defender os seus pontos de vista de maneira serena, tranquila, com todos os argumentos que se fizerem necessários, e que as pessoas levem em consideração, inclusive, o tempo em que se está em vigor essa lei, para que elas possam ter uma opinião menos, digamos assim, politizada. Eu não diria nem politizada, porque a politização é algo legal, algo bom. Eu diria que não tanto envenenado como foi naquele período eleitoral das últimas eleições. Senador, vou dar uma paradinha para o intervalo, nosso tempo está esgotado nesse bloco. Eu volto no segundo bloco com o senhor. Mais perguntas dos internautas, a gente vai falar também um pouquinho da política de eleições municipais. Logo após o intervalo, a gente volta com o senador Aníbal Diniz. Até já.